O futebol português é, nos últimos anos, o destino ideal para os jogadores se projetarem no futebol europeu, daí ser utilizado muito o termo de rampa de lançamento. Acaba por ser mesmo assim, uma vez que qualquer jogador que tenha destaque num dos três grandes, em princípio, assegurará uma saída para uma das top 5 ligas europeias. Por exemplo, um dos relatórios recentes da FIFA destaca os últimos 10 anos do futebol português pelo balanço apresentado entre compras e vendas a nível mundial. Neste documento, Portugal é então descrito como a federação a nível global com melhor saldo entre compras e vendas em transferências internacionais, com um balanço líquido positivo de mais de 2,5 mil milhões de euros, seguindo-se o Brasil e a Holanda. Perante este contexto, no vídeo de hoje olhamos para o total recebido em transferências internacionais numa compilação com a lista das 10 maiores vendas do futebol português. Resta-me pedir o teu apoio aqui ao canal do MTL através do like, da tua subscrição na família do MTL e ativando também todas as notificações. Começamos então pela 10ª maior venda do futebol português, que é ocupado o lugar por 3 jogadores. São 3 futebolistas que deixaram marca nas suas passagens pelos relevados portugueses. Tratam-se de 2 jogadores que representaram os Dragões. Comecemos por Hulk, o possante extremo brasileiro que foi formado no Serrano e que posteriormente viria a passar 4 temporadas no futebol nipónico. Givanildo de Souza chegou como desconhecido, mas rapidamente fez valer o seu nome em força perante os adeptos azuis e brancos. Foram 4 épocas no futebol português, onde disputou 170 jogos e faturou por 78 vezes. Em 2012, acabou por ser vendido aos russos do Zenit de São Petersburgo por uma verba exata de 40 milhões de euros. Segundo a imprensa brasileira, o jogador revelou há pouco tempo que rejeitou uma proposta do Benfica para ingressar nos encarnados no último defesa de transferências, preferindo representar o clube do seu país natal, o Atlético de Mineiro. 3 épocas antes de chegar Hulk, o Futebol Clube do Porto tinha conseguido realizar um encaixe importante com a venda de Radamel Falcão para o Atlético de Madrid. Na invicta, El Tigre marcou presença em 85 jogos e faturou por 69 vezes, números estratosféricos. Esta estatística não passou despercebida a El Cholo Simeone, que tomou a decisão de investir então 40 milhões de euros no dianteiro colombiano. 9ª posição para Axel Witsel, formado no Standard Liège, cedo começou a dar nas vistas, ao ponto do Departamento de Observação do Benfica validar a sua contratação. Chegou e convenceu ao ponto de só ter ficado um ano nos encarnados, disputando 49 jogos e faturando 5 golos. Foi também o Zenit que investiu 40 milhões de euros no belga. 8º lugar para Ederson na transferência para o Manchester City em 2017-2018. Contratado para substituir Cláudio Bravo e então o escolhido por Pep Guardiola para defender as redes dos Citizens, Eder conseguiu bater o segundo valor máximo pago por um guarda-redes, registro este que fica só atrás dos valores pagos pela Juve ao Parma em 2001 por Gianluigi Buffon, algo como 51 milhões de euros. Voltando ao brasileiro, agarrou a titularidade em 2017, tanto no clube como na seleção, se bem que ultimamente a tem perdido para Alisson, mas foi pioneiro num recorde do Manchester City. Durante a época 2018-2019, na vitória por 6-1 frente ao Huddersfield Town, o brasileiro foi o primeiro guardião de sempre a conseguir assistir um companheiro, neste caso Sérgio Agüero. 7ª posição para a venda de Fábio Silva do Futebol Clube do Porto para o Wolverhampton. Em 2020, Fábio Silva muda-se para Wolverhampton Wanderers num contrato de 5 anos por um valor recorde de 40 milhões de euros. Demora pouco a estrear-se pelo clube, logo 4 dias depois na derrota para a Liga contra o Stoke City. O jovem formado no Olival é o segundo português com mais golos marcados na Premier League antes de fazer 20 anos, ou seja, 4 tentos. À sua frente só mesmo o astro Cristiano Ronaldo, que faturou o dobro, cerca de 8 golos. 6º posto para James Rodríguez na sua venda do Porto para o Mónaco em 2013-2014. O sul-americano que assinou pelo Mónaco na mesma altura que também João Moutinho o fez,
O clube do Principado investiu cerca de 70 milhões de euros nos dois jogadores azuis e brancos e ambos assinaram por 5 anos com os monegascos. Em termos de verba, João Moutinho foi transferido por 25 milhões, enquanto que James foi fechado por 45. O valor da sua cláusula de rescisão, 1 ano e um campeonato do mundo a alto nível foram suficiente para fazer as malas para Madrid e assinar pelo Real. Quinto lugar, mais uma venda do Futebol Clube do Porto para o City em 2014-2015, neste caso, Eliaquim Mangala. É mais uma vez o City a entrar neste top e novamente com um jogador portista. O central francês Mangala convenceu os dirigentes ingleses a pagar 45 milhões de euros pelo seu passe em 2014. Porém, o retorno que o jogador nascido em Paris deu ao clube de Manchester foi muito curto. Nunca se conseguiu ambientar à vida em Inglaterra, tornando-se num dos flops do City na era Guardiola. Quarto lugar, o central brasileiro Éder Militão e a sua venda ao Real Madrid por 50 milhões de euros. Mais um ex-jogador no Porto, neste caso no quarto posto desta lista. Em março de 2019, com 3 meses ainda de campeonato por decorrer, o Real anunciava o pagamento da cláusula de rescisão de Éder Militão no valor de 50 milhões. A saída de Varane para o United foi a oportunidade de ouro para Militão mostrar serviço pelos merengues. Tem conseguido fazê-lo ao ponto de ter sido convocado para a disputa da Copa América e ter feito soar alarmes de rumores no interesse do Chelsea nos seus serviços. Terceiro lugar, a venda do Benfica para o City de Rúben Dias por 68 milhões de euros. Depois de no passado ter falhado com a compra de Mangala, Pep Guardiola desta vez acertou em cheio quando decidiu apostar no jovem central formado no Seixal. Rúben Dias tem sido um dos pilares do treinador espanhol nos Citizens e desde que chegou dos encarnados ao clube, venceu logo a Premier no ano de estreia. O seu passe continua constantemente a ser valorizado, por isso contribui a sua estabilidade emocional e consistência de desempenhos impressionantes. E exemplo disso mesmo é que foi considerado pela UEFA o melhor defesa da Champions na época 2020-2021. Segundo lugar, para a venda estratosférica de Bruno Fernandes do Sporting para o Manchester United em 2019-2020. A prata desta lista é então atribuída ao criativo do United, que viu o clube inglês pagar um montante fixo de 55 milhões de euros, acrescido de um valor máximo variável de até 25 milhões de euros, naquela que foi a maior transferência da história do Sporting e a segunda de sempre do futebol português. As estatísticas que o criativo deixou pela sua passagem em Alvalade são qualquer coisa de fenomenal. Depois de 137 jogos de leão ao peito, Bruno Fernandes faturou por 64 vezes, tornando-se num dos melhores médios a ter passado pelo clube de Alvalade. Primeiro lugar para João Félix na venda do Benfica ao Atlético de Madrid por 127 milhões de euros. O ano de 2018 foi memorável para o prodigioso jovem português. João Félix sobe à equipa principal das Águias pela mão de Bruno Lage e estreia-se frente ao Boa Vista. Uma semana depois faturaria o gol do empate no Derby de Lisboa. Aos poucos ganhou espaço na equipa e confiança dos adeptos, aproveitando o péssimo momento de Facundo Ferreira e Nicolas Castilho. Não esquecer que Jonas estava lesionado e eram preciso alternativas. Foi mesmo o jovem formado no Seixal que viria a prestar serviço, tornando-se fundamental na conquista do campeonato nacional. É desta maneira que se torna num dos jovens mais pretendidos do mundo. Seria o Atlético de Madrid a ganhar a corrida pelo seu passe? Para isso, o clube madrileno teve de desembolsar qualquer coisa como 127 milhões e 200 mil euros. Campeões, obrigado pela preferência aqui no MTL. Já sabes que aqui ficas sempre atualizado ao minuto sobre o mercado de transferências. Deixa o teu like, ajuda o projeto a crescer e quanto a nós, vemo-nos no próximo episódio.